que é fé única? Eu estou falando isso porque são questões que às vezes surgem por aí e enredam pessoas e prendem pessoas no entendimento errado. O que é a fé única? É a fé direcionada a um só Deus. Por que eu coloquei isso? Porque em Efésios diz, capítulo 4, verso 5, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Só que quando fala de uma só fé, não quer dizer que a sua fé é igual a do seu irmão, que é igual a do outro, que é igual a minha, não é isso. Mas está falando de direcionamento, unidade. É o mesmo que dizer, nós cremos no mesmo Deus. Tá claro? Uma só fé. Em Efésios capítulo 4, verso 13, explica isso melhor, dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, claramente falando de um único direcionamento, não é cada um atirando para um lado, não. É todo mundo seguindo no mesmo propósito. Amém? O que é fé diferente? Diferente? Deus me livre. Diferente. É a fé em desenvolvimento na vida de cada crente. Atenção. A fé pode ser desenvolvida. Ela não deve ficar estagnada, em estanque. Ela deve crescer, progredir. Tem gente que tem muita dificuldade na vida porque a fé está estagnada. Não muda, não cresce. Romanos capítulo 1, verso 17, diz, porque nele se descobre, nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus, o quê? De fé em fé. Não é única, não é linear. Ela é crescente. Amém? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8, diz claramente, eu vou ler só a parte B do versículo, que fala, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um tem uma medida. O que você vai fazer com ela, aí depende da sua aliança com Deus, do seu crescimento com Deus. Tá claro? Tá claro que não temos o mesmo tanto de fé? Depende do seu desenvolvimento, depende da sua entrega, da sua aliança. Isso está claro, irmãos? E por fim, como podemos desenvolver a nossa fé? Eu vou pedir para que você abra na sua Bíblia. Mesmo estando aí, eu peço que você abra na sua Bíblia. Lá pertinho de Apocalipse, Tiago, capítulo 2. Tiago 2, verso 15 ao 19. Diz... Acharam? Tiago 2, do 15 ao 19. O apóstolo Tiago falando assim, e se o irmão ou irmã estiverem nus, e aqui nus, no original fala desprovido, né? Aquela pessoa que tem pouca roupa, muito pobre, muito necessitada, por algum motivo. E tiverem falta de mantimento cotidiano, pão de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Adianta de quê? Porque tem gente que é assim, não, vou orar por você. Olha teu irmão aí, olha mesmo, olha para esse cara pálida, olha. Não, eu vou orar por você. Hoje ainda eu vou orar. Meia-noite, vou dobrar meus joelhos e vou clamar ao eterno Senhor. Chega com a providência na vida do meu irmão, da minha irmã, que está passando necessidade. Tendo em casa. Tiago diz, isso não adianta nada. Nada, não tem proveito nenhum. Diz ele, assim também, ó, verso 17, a fé, se não tiver obras, é o quê? Morta em si própria, em si mesma. Morta em si. Amém? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, Tiago diz,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele diz: tu crês que há um só Deus? Pergunta ao teu irmão: tu acredita que há um só Deus todo-poderoso? Crê? Crê ou não crê? Amém. E daí? Tiago diz: também os demônios o creem e estremece. Ele comparou essas pessoas a quem? Eu não disse isso, foi você que falou. Mas ele está dizendo: não adianta nada, filho. Você se orgulha porque acredita. Não acredito em Deus, eu creio em Deus. Creio em Deus. Beleza. Os demônios também acreditam que Deus existe. E mais do que nós, em muitas vezes, porque eles o viram face a face. Nesse sentido. Não mais do que todos nós, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando mais que nós no sentido amplo, geral, genérico. Eles creem, não adianta nada, filho. Tem que agir. Como é que eu vou desenvolver minha fé, pastor? Agindo. Agindo por fé. Tome atitudes. Faça alguma coisa. Não adianta você ficar crendo e não faz nada. É o famoso crente fé demais. Adianta não, meu filho. Tem que agir. Tomar atitude. Claro que não são atitudes impensadas. Claro que não são atitudes translocadas. Claro que não são atitudes sem consultar a Deus. Mas às vezes Deus até diz o que fazer e a pessoa tem medo. Tem medo. Não age. Não toma um posicionamento. O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo, pastor? Eu quero lá saber, irmão, do que o diabo apresenta de dificuldade. Eu creio. Está dizendo que crê sempre, pastor? Não. Como qualquer outro ser humano, tem momento que quer abater o medo, uma preocupação. Mas eu já sei o caminho. Amém? E toda vez que eu me volto para a palavra, a fé se renova. E aí, pastor? Age. Toma atitude. E Deus vai abençoar. Quem entendeu? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia.